Boa tarde, sejam bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes a mais esse encontro aqui na pracinha do Instagram da Mutina, aquela que dança, para fazer um bate-papo sobre o curso de formação da Mutina em Contact Improvisation. Nessa tarde de sexta-feira, feriado, a gente vai receber a Cris Moura, que é da turma 3. Bem-vindo aí, Renan, pode chegar. Cris, conseguir entrar para a gente poder fazer esse papo. Vamos ver se vai dar certo. Isso. E Eu acho que agora foi, né, Marília? foi. Bem-vinda, então, Cris, à pracinha da Mutina. Eu gosto sempre de falar que você já é de casa, né? E o que eu tenho dito é que esse é só mais um espaço de convívio que a gente está compartilhando. De tantos outros nos quais a gente já esteve juntas e ainda estará, esse é mais um, né? Então pode ficar super à vontade, não tem nenhum problema todas essas questões técnicas, porque elas fazem parte, né? Disso é como a gente estivesse passando o pano no chão e preparando todo o espaço para a gente fazer aqui essa cena de pracinha. Então, bem-vinda, Cris. Obrigada, Marília. Obrigada por ser recebida em casa, assim. Eu fiquei muito feliz com o seu convite para esse bate-papo. A formação do contato, né? O primeiro ano, né? Foi em 2019 que eu fiz, né? Já se vão 2 anos e a gente mal vê passar, né? E ao mesmo tempo parece que as coisas permanecem vivas, né? Os aprendizados, as vivências, né? Corporais, né? Elas permanecem, né? Queria pedir desculpa para as pessoas que estão aqui, porque eu sou atrapalhada com as tecnologias e, enfim, mas foi o momento é o agora, né? Então, acho que é importante nesse sentido, quando a gente vive o agora, eu acho que como com contato, né? A gente não consegue. A gente se depara com as surpresas, né? E a falha tecnológica hoje foi um dado de surpresa, né? Tô vendo a Milene, que entrou aí, eu me lembrei de uma vivência que eu comecei a fazer com vocês na pandemia, né? E que num dado momento o meu celular caiu no chão, né? E aí, e tô me lembrando de você falar, Marília, dos acasos criativos, né? Que, que a gente, acho que no contato, em cena, né? A gente precisa aproveitá-los, né? Enquanto movimento, né? Então, eu fiquei, assim, bem feliz mesmo. Pensei em algumas coisas para poder compartilhar da experiência que eu vivi, né? Aí. E aí pensei de começar a falar sobre as minhas descobertas e os meus encontros, né? Com o contato improvisação e revendo, né, para poder conversar hoje também, revendo as minhas anotações, buscando na minha memória, né, todos os momentos, né, que a gente partilhou aí,
a primeira palavra que me veio foi o chão, como um primeiro, não sei se eu falo de se eu chamo de dispositivo, vou chamar de um primeiro dispositivo. Foi o primeiro que veio quando eu me lembrei, né? E quando foi se tornando viva essa experiência da formação, né? Porque a formação, né, que a gente fez era uma vez por mês, né? Um final de semana por mês. E aí o primeiro contato que a gente tinha quando chegava, né, no espaço, né, da Mutina era o contato com o chão. A gente geralmente começava deitada, assim, lógico que tinha, né, as cenas de bastidores, comer alguma coisa junto e tal, né, conversar um pouco, mas para mim isso ficou muito vivo e muito forte, assim, a importância do chão no contato improvisação, sabe? E aí vou para um pouquinho além, assim, que eu acho que vai para é uma importância para mim enquanto atriz, enquanto pessoa do movimento, né, corporal, a sensação que eu tenho, né, e eu acho que isso para mim foi mais rico de poder viver na prática e poder pensar essa relação entre o chão e a gravidade, né? Que assim, o chão enquanto um lugar de apoio, né? Um lugar de sustentação do corpo e do movimento que vai se desenrolar, né? Eu penso muito assim no chão enquanto esse esteio mesmo, né? Para as quedas, né? E aí eu fico me lembrando assim, e aí estou falando de memórias afetivas, né? De você, eu acho que em algum momento, né, ao longo dos módulos, você, assim, eu sempre perguntava muita coisa para você, né? E aí eu lembro de você falar, mas o intuito do contato improvisação é cair, é provocar a queda, sobreviver à queda para cair de novo, e sobreviver à queda e cair de novo. E, e aí eu penso nesse movimento, né, nessa sucessão de quedas, né, enquanto o próprio movimento no contato improvisação, né, foi algo que para mim ficou muito assim, de pensar nessa dinâmica, sabe, de tantas quedas, de isso constituir o movimento, né? Uhum. Então, esse, assim, para mim foi uma descoberta durante esse processo, Cris, né? e você pode compartilhar um pouquinho assim, quando você chegou, quem que você era antes de vir para cá, né? Antes de você vir, o que é que te trouxe para cá, para o curso, para procurar o meu trabalho? O que é que você estava em busca quando você chegou? Eu me lembro, Marília, que eu estava em busca de estudar, de investigar, de realizar um trabalho corporal mesmo, para me compor enquanto artista, né? E eu lembro que eu encontrei, assim, por acaso, né, a chamada para a formação. Uhum. Não me lembro se foi aqui no Instagram, se foi em outro, não me lembro agora onde foi. Uhum. Mas eu me lembro que na descrição do curso, a chamada era
para diversos corpos, de vários jeitos, com ou sem experiência em dança, em teatro, em artes. E eu gostei dessa chamada porque eu achei que poderia, como foi, um espaço muito democrático dos corpos, e da criação de movimento, assim, eu acho que é um espaço de potência de movimento e de consciência corporal para todos, né? Então, isso me chamou, me deu vontade de estar, né, perto de você, do seu trabalho e de compartilhar essa experiência com diversas pessoas que não só que têm uma bagagem do teatro ou da dança, ou assim, pessoas com bagagens diversas, né? Isso foi o que mais me encantou assim na chamada. Uhum. Massa. E Encontrou, então, você estava falando que você se encontrou, a primeira coisa que ficou para você foi essa história do chão e dessa revelação que eu fiz sobre o que seria, em termos biomecânicos mesmo, a forma dançada, né? sim, sim, sim. É, e assim, né, pensando no chão, né, eu penso no desequilíbrio e na queda, né? Também enquanto aí talvez, não sei se eu posso chamar assim, né? Porque a gente, assim, por ter feito um ano, só não me sinto tão apropriada assim da linguagem, né? É, mas eu sinto como se a queda e o desequilíbrio eles fizessem parte desse chão, sabe? Assim, quando por praticar, né, e nos momentos que a gente tinha de dispersão, né, e na prática do solo training, principalmente, acho que no primeiro, assim, acho que foi o primeiro tema que a gente trabalhou, né, foi a questão da queda e do desequilíbrio. Eu acho que o desequilíbrio, né, pensando que um corpo em movimento, né, pensando nessa forma dançada, e aí por essa leitura do contato improvisação, né, o movimento é possível quando, quando você possibilita o seu corpo de se desequilibrar, né? E aí eu lembro que a gente fez, aí agora tô lembrando aqui, né, da Global Underscores, né? Que foi em junho de 2019. Que a gente começa e termina com a pequena dança, né? Que é esse pequeno desequilíbrio, né? Que é um movimento de andar, né? A gente anda porque algo desequilibra, né? E aí eu fui tentando experimentar muitas quedas, né? E, e aí algo que também foi um encontro e uma descoberta, né? Foi a questão de pensar nessa potência da queda, né? Como sobreviver a uma queda, como... E aí eu não sei se é no texto acho que é o Patson, né? Que fala da queda, ele que cria, né? Ele que observa a observação da maçã do Newton, né? Que cai. E aí ele se pergunta como sobreviver a uma queda, né? Como sobreviver a uma queda sem se machucar, como sobreviver a uma queda. E aí você, ao longo, né,
dos módulos, eu lembro de você lançar a pergunta como sobreviver a uma queda e permanecer em movimento. E eu acho que isso também assim, foi instigante assim, na busca, na investigação do meu próprio corpo, que aí é uma segunda descoberta, né, que eu tive, né, no curso, que é o meu corpo em movimento, né, assim, foi um momento importante, né, e até hoje eu penso nisso e estou vivenciando isso mais na prática agora, porque eu comecei a fazer um curso de graduação em teatro, já faço teatro há muitos anos, mas aí resolvi ir para a faculdade, né, estudar teatro. E Sim. aí a gente tá fazendo algumas aulas online, né, no curso, na disciplina de atuação, né, e improvisação. E aí eu vejo como o meu corpo mudou, sabe? Aí eu já vou lá para um outro ponto, que são as ressonâncias da formação. Como eu me sinto quando eu estou produzindo algum trabalho na aula ou investigando o meu movimento, eu me sinto mais consciente do meu corpo, mais em contato com a potência do que o meu corpo está fazendo. Que para mim foi uma dúvida, né, uma questão durante a formação, que foi investigar. Eu preciso ter consciência do que eu faço. Eu tenho. E isso foi uma discussão e um embate mesmo. Eu tô vendo que tem algumas pessoas aqui na pracinha, né, que estavam no curso. Tô vendo aqui que a Lisa entrou, vi que a Jana entrou também. E durante o processo, né, eu me vi assim, no início, né, do processo, eu me via simplesmente fazendo as coisas, fazendo o movimento, mas sem ter consciência do que eu estava fazendo, né? E ao longo, né, dessas relações estabelecidas com as outras pessoas, e daí já entro também na potência do corpo do outro, né? Essa possibilidade de observar o movimento que o outro faz, né? Essa possibilidade de me colocar em relação com o corpo do outro, eu fui sentindo essa necessidade de, de ter consciência do que eu estou fazendo. Mas aí, para mim, ainda permanece uma dúvida, assim, em mim, sabe? Assim, eu tô fazendo, assim, a consciência do movimento, ela vem junto com o movimento, ela vem antes, ela é depois, e ainda fica aí esse ponto de investigação, né? Mas que para mim foi muito importante também, em alguns momentos que você falava, né? A gente tinha, na formação, a gente ia fazendo. A gente tinha, eu lembro que você desenhava um gráfico pra gente, né? Assim, de que esse gráfico ele subia, então a gente ia fazendo exercícios para atingir a máxima fisicalidade, que foi uma frase que ficou para mim enquanto objetivo do contato improvisação, né? E depois a gente começava no dia seguinte descendo essa curva, né? E eu acho que nesse momento de descida da curva, eu entendo, né? Agora pensando como um momento da gente começando a se apropriar daquilo que a gente
né, daquele tanto de dispositivos que a gente acessou, né? E que nos momentos de dispersão, a ideia era vivenciar tudo isso, né? Todo esse momento de concentração e sentir e viver e praticar, né? É, sem, sem os outros, digamos assim, né? Cada um entrar em contato consigo, com seu aprendizado. E eu lembro de outra coisa também, né? Pensando, né, na potência do corpo do outro, né? Nessa relação de cuidado, né? E que, assim, ao longo da formação eu achei isso, assim, de uma beleza indescritível, assim, desse cuidado. E eu vejo que isso é muito seu também, Marília. Esse cuidado com o corpo do outro, né? Eu acho que, assim, isso ficava, para mim, ficou muito claro nos momentos, né, dessa curva, quando a curva baixava e que a gente tinha aqueles momentos no domingo de manhã de massagem, né? O quanto aqueles momentos eram prazerosos e essa responsabilidade, né, de tocar no corpo do outro. Então, como eu toco, que informação que eu dou quando eu toco no corpo do outro. E aí, algo que eu comecei a construir, assim, enquanto perspectiva de trabalho mesmo, como, né, como atriz, é, eu lembro de você falar, vai na sua dança. Isso principalmente nas jams, né? E nos momentos em que a gente praticava. Vai na sua dança, vai atrás da sua dança. E aí, lembrando, né, disso, e assim, dá uma vontade enorme, né, de estar num espaço coletivo, né, depois de tanto tempo de pandemia, né? É, eu acho que desse encontro, né, assim, se cada um na sua dança é que produz a nossa dança, né? Que essa potência assim de você, eu acho que é uma possibilidade, eu vi uma possibilidade de me descobrir ao mesmo tempo em movimento, né? Em potência de movimento, mas na relação com o outro, né? E do outro se descobrir também. E aí a gente se descobre junto, né? Também, né? Então, assim, são várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? E lembro de você dizer também, usa o corpo do outro, né? Faz o chão subir, né? Porque quando se está numa improvisação, né? Quando é um improvisador só, e isso para mim também foi de um ganho enorme, né? Que mesmo uma pessoa, ela não está dançando sozinha, porque ela está dançando com a gravidade e com o chão, né? Então tem esses elementos aí. Então nunca se dança, nunca se está sozinho, né? No contato e improvisação. Mas como potencializa, né? O movimento quando você está num duo, quando tá com três pessoas e quando tá um coletivo, então nem se fala, né? Assim, da potência criativa, né? Dos corpos. Então, eu acho que passar por essa experiência, né? Me deu muito essa noção, né? E fico pensando também, assim, né?
o quanto esses momentos que são individuais, eles também me ajudaram para a relação com os outros corpos, né? Para criar, aí, eu acho que mais para o final da formação você foi dizendo isso para a gente, né? Criar um repertório, né, de movimentos. E eu acho que é isso. Sim. Você ia falar? Não? Cris, você foi uma das pessoas que mais manifestou assim um interesse pela explicitação da teoria, né? Que está envolvida. Isso não é óbvio, é um pouco raro. Normalmente acontece depois que a pessoa já está há um tempo. Nem todo mundo tem a capacidade de colocar uma lente mesmo, né? E de olhar o acontecimento e se perguntar quais são as teorias que subjazem, né, esse acontecimento. E você foi uma das pessoas que trouxe isso. Eu acho que isso tem a ver com a sua história, né, pessoal, mas também com maturidade, né? No já ter feito outra graduação, talvez com ser escritora, ter essa experiência com o teatro. E aí você trouxe no o seu trabalho final, foi performado, foi um texto, né? Que você publicou no blog. Uhum. E eu acho que aquele texto, ele revela mesmo o entendimento que você foi construindo, né? Da trajetória que a gente estava ali passando. Como que foi isso para você, a escritura desse texto? Como que a sua escritora participou desse curso, né? Desse primeiro ano aí do curso de formação? O que que o curso fez com a sua escritora, por exemplo? Como que se articulou os aprendizados, os aprendizados no seu corpo, na sua artista, a sua escrita? O que que você pode falar sobre isso? Bom, eu me lembro assim, a proposta, né, de escrever, de fazer um relato sobre a experiência. Eu não pude estar no último módulo, né, em que foi performado, né, em que o grupo performou, né, e é outro algo assim que eu queria dizer é que para mim foi importante, né, nessa proposta que você trouxe, né, de como a gente, digamos, finalizaria esse primeiro ano, né, de mostrar ao público, que aí foi outra frase que ficou muito forte para mim, né, mostrar para o público se mostrar vivendo uma experiência, né, e não simplesmente um exercício ou uma, sei lá, uma obra, né? Então ensaia e mostra alguma coisa. Eu acho que aí isso me fez até questionar, assim, me questionar também enquanto artista, né? Assim, o que que nós estamos mostrando, né, pro público. E aí me pareceu muito interessante mostrar a vivência da experiência de, de fazer, né? De passar por aquela experiência, né? Passar pela formação. E aí, como eu não pude estar, né, nesse último módulo, eu fiz essa proposta para você, né, de escrever esse relato, né, da experiência do curso. É, e eu acho que eu tentei, sabe,
escrever, escrever com o meu corpo, escrever com aquilo que, pelo menos, eu sinto que eu vivi, né? É, e eu, assim, eu fico pensando, né, assim, né, quando você fala também da teoria, né, eu acho que, assim, eu acho que as apreensões teóricas, né, do curso, que também é algo que eu coloquei aqui, né, as apropriações conceituais, né, elas não fazem muito sentido se elas não tiverem, se elas não existirem na prática, né. Eu não sei, assim, se eu acho que em alguma medida vem junto, né? Sim, as nossas teorias só fazem sentido em movimento, né? O que eu digo sempre. Estudar só a teoria, ela só é compreensível em movimento. Fora do movimento é um nível de abstração que seria esperar demais de uma pessoa conseguir. Sim, sim. Mas eu fico pensando que no processo de relatar, né? Eu acho que a minha tentativa foi essa mesmo, de assim, seguindo, né, a sua orientação, de mostrar a experiência que eu vivi e que não não há, digamos que eu acho que talvez o barato do contato improvisação é viver a experiência, é viver o processo, né? E aí quando você fala da estética do rascunho, né? Que se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, mas é um termo seu, de estética do rascunho. Isso fez muito sentido para mim, porque eu acho que a arte, né, as artes em geral, numa sociedade de consumo como a nossa, ela oferece tudo fechado, né? E eu, assim, eu vejo, eu não sei se eu tô sabendo me expressar bem, mas assim, eu vejo que quando se pensa nessa estética do rascunho, assim, eu penso que a cada rascunho, né, que a gente faz, assim, vai ter uma outra forma. E, e eu sinto isso no contato, sabe? Assim, de poder ter essa abertura, entende? Assim, de não ter não ter um movimento único, não sei, sabe? De a cada encontro, a cada improvisação ter é um rascunho, mas é como se, assim, à medida que eu adquiro e que eu me aproprio do meu próprio corpo e dos conceitos e tudo, isso é como se eu encontrasse uma forma. Mas continua rascunho, porque assim, parece que não tem fim, né? Assim, é um conceito que me inspirou a refletir mesmo, sabe? Sobre a estética do, das artes, né? Muito bom. Tem alguma coisa que você separou para falar? Ou você quer que eu te pergunte? Não, eu eu só queria assim queria dizer
dessa consciência do movimento, né? De algo que eu acho que é importante para profissionais, para amadores, né? Para mim foi assim algo que ficou, que é de pensar, né? Como você vai se mover, para onde você vai se mover, o que você vai mover, né? Que eu acho que isso constitui, né, também a consciência do movimento, né? E fala. E aí eu fiquei pensando, né, uma outra questão, né, que me pairou, assim, durante a formação, e aí quando você pediu para a gente fazer perguntas, né, que perguntas a gente faria para o Paxson, né? Eu me lembro de perguntar, assim, algo a respeito do registro das danças, né? Da, se isso não destituía, né, a potência da improvisação, né? E aí, assim, eu também comecei, né, assim, à medida que a gente começou a fazer esse movimento de analisar as danças, né, aí eu fui entendendo a importância disso, né, a importância de se observar em que momentos poderiam se transformar em movimentos mais potentes, né? E que às vezes eu lembro de você também dizer pra gente, momentos que você não fez um movimento porque você não sabia, né? Eu acho que a consciência do movimento, a consciência do corpo tá aí também, né? Nessa possibilidade de se observar e de observar outros corpos em movimento. Sim. É muito interessante isso, né? Poder ver, eu chamo de ver o virtual, o que poderia ter sido, mas que não foi, porque a pessoa não tinha aquilo dentro do seu imaginário. Então, às vezes, pode ser só uma questão mesmo de imaginário, que eu quero dizer, em termos motores, a pessoa já tem plenas condições de realizar, por exemplo, o Puzzle 3 do Steve Paxton. Ela tem já motoramente aquilo está disponível, mas ela não tem aquilo no imaginário, né? Então aquilo não vai acontecer. Mas quando a gente começa a fazer a análise, aí a gente percebe, né, esses momentos exatos. Ah, podia ter sido, mas não foi. Podia ter sido, mas não foi. E é só por meio da análise que isso vai vir, né? É um trabalho que o tempo todo envolve análise mesmo das danças, não é só sair dançando, né? Bem interessante. Sim. E, Cris, quais foram as suas principais dificuldades? Queremos saber. Bom, eu tive uma dificuldade. Peraí. Oi, Aline. Ai, a Aline na pracinha. A Vai. Aline é minha amiga há anos, é uma pessoa importante, ela que me levou para dança, assim. A primeira vez que eu dancei foi através dela. E ó, Que me falou, por que você não vai dançar? Aí eu fui. nada tem uma amiga que fala isso. Sim. É, eu acho que teve uma dificuldade inicial e que eu até relatei e eu fiquei, eu acho que foi uma resistência mesmo, né? Porque eu durante alguns anos participei de um grupo de teatro espontâneo. E aí eu acho que eu ficava tentando comparar, né? O teatro espontâneo e toda, né? Todos os dispositivos do teatro, ficava tentando comparar com o contato improvisação. E talvez tenha sido, assim,
eu participei desse grupo, mas nunca estudei, assim, teoricamente o teatro espontâneo, né? Aí eu acho que eu tive essa resistência, assim, de ficar comparando, né? Essas, essas duas formas que aí eu já agora já entendi, assim, são completas, são de naturezas muito diferentes, né? Eu acho que talvez enquanto por ser atriz, por ser psicóloga, eu acho que teve uma dificuldade até eu entender a questão da emoção no contato improvisação, porque às vezes eu lembro de em alguns momentos de ter algumas da gente conversar sobre isso, né? E que assim foi parece que eu queria que a emoção tivesse um peso no contato improvisação, sabe? Tivesse uma importância superior, como, por exemplo, no teatro, né? Quando você interpreta, né? E eu acho que daí, assim, talvez tenha sido uma dificuldade perceber que ela não é necessária, né? Não é que ela não é necessária, mas que ela não é, digamos, a protagonista, né, do contato improvisação, mas que ela tem a sua função. E aí, eu acho que, assim, pensando nisso, né, me lembro quando, num módulo, a gente fez aqueles primeiros movimentos do Aikido, né, e que tinha um que até hoje eu não consigo fazer esse movimento que é eu lembro que me veio um choro, né? E eu lembro que aí me lembro de você falar deixa vir, a emoção ela vem e ela vai. Então eu acho que mudou assim a relação de corpo, sabe? Assim, a relação assim, a potência que toda emoção tem, né? Assim, não precisa. Não sei se eu tô sabendo me expressar, mas ela vem, assim como ela vem, ela vai. Ela fica presente um tempo e ela vai, ela ganha movimento também, né? No contato e improvisação, ela não tem uma, uma forma única, né? Não, digamos que não cristaliza, né? Ali, vai, né? Sim, Tem fluência, tem sabe, fluidez. tem uma amiga minha que ela trabalha com uma ferramenta para lidar com as emoções. E ela fala que emoção em inglês é emotion, né? Que seria energia em movimento. Olha, Que a natureza da emoção é se movimentar. E o problema é quando a gente tem uma cultura que nos ensina a bloquear a emoção, né? Então, assim, se você sente tristeza e você abre espaço interno para que ela aconteça, a natureza dela é ela virar outra coisa, né? Assim como a raiva, assim como tudo. Então, aí é interessante, né? Essa, sim, bastante. sim. E Sim. gostou, né? Emotion, energia em movimento. Bom. E Cris, e dentro daquele repertório motor que a gente visitou, né? Como que que você saboreou mais? O que que foi mais difícil, né? Normalmente os puzzles eles são muito difíceis, mas eu dou eles logo no começo, primeiro porque eles são homólogos, né? Então faz sentido dentro de outros sistemas de movimento, pensando em coordenação motora mesmo.
Mas, enfim, estudamos outras formas também, né? Como foi para você o Sim. encontro com as formas? Então, assim, que ficou mais, talvez que eu tenha me apropriado mais, assim, que tenha gostado mais de fazer, até por conta da relação com o chão, foram os rolamentos. Embora, assim, é, eu me descobri, assim, adoro rolar, assim, eu acho que que essa natureza circular mesmo, né? E outra coisa que eu me lembrei agora, né, dessa condição esférica, né, assim, quando a gente falou, né, da maçã, né, do Newton que cai, né, ela tem uma forma circular. E aí eu me lembro de num dos módulos você falar que o improvisador é necessário que ele fique, né, nessa superfície, né, de sentir o corpo como esfera, né, e o movimento acontecer, né. Então, eu acho que rolar para mim foi muito gostoso, assim. Parece que meu corpo adora, adora os rolamentos. Embora eu tive uma dificuldade, né? Porque tem vários tipos de rolamentos, se não me engano, 4 ou 5, que eu ainda não memorizei o nome deles. Né? Eu acho que rolamento com liderança do quadril. São vários. A Eu, gente nem estudou todos. No primeiro ano não dá tempo de estudar todos, né? Essa foi uma das sim, razões porque eu reformulei agora, né, o currículo do curso, porque em um ano não dava tempo de estudar esses básicos, né, que eram os rolamentos. Então agora o curso tem a primeira fase, não é mais primeiro ano, agora não é mais escola. A primeira fase ela dura 15 meses, né? São 15 módulos para que seja possível fazer uma primeira passagem nessa espiral pedagógica que envolve todos esses rolamentos básicos que estão presentes no Material for the Spine da obra do Stuart Paxton. eu li a proposta do curso. Agora eu não pude, né, fazer, mas em breve estarei de volta para o segundo ano de formação. É, eu dos rolamentos, eu acho que eu tive a dificuldade de manter a forma, assim, de eu até conseguia criar a forma, mas é como se ela se desmanchasse. E aí, quando eu vi, eu já não estava com a liderança do quadril e já. E que eu acho que, assim, né, foi essa dificuldade, assim, eu senti os movimentos, né, os rolamentos, mas eu não conseguia manter a fórmula. Se eu não me engano, o primeiro movimento né, que você passou pra gente foram as ondulações, né? E foram momentos, assim, eu acho que ampliou muito a minha consciência da minha coluna, sabe? E aí teve, né, um momento em que você pediu pra gente materializar a coluna, né? Eu me lembro que antes, né, de você pedir isso, eu lembro que eu mandei uma foto, né, que a gente fazia uma parte escrita, né, para você do solo trainings. É, e, e eu senti muita vontade de puxar mesmo, né, a minha coluna e olhar e vértebra por vértebra e mover, né?
E é um movimento que às vezes, né, que aí tem a ondulação, né, com a liderança da cabeça, é um movimento que no dia a dia, às vezes eu me pego fazendo, sabe? Ainda assim, às vezes se eu fico muito sentada, às vezes sinto alguma dor ou algum incômodo, eu procuro, né, mover a minha coluna. E os puzzles, eu fui um desastre. Eu não tive, não adquiri a consciência dos puzzles. Mas é que é complexo mesmo, né? É sobre sucessivas aproximações, é esse o termo pedagógico, né, que eu utilizo. São sucessivas aproximações aos materiais. Por isso, essa imagem da espiral pedagógica. Não é que você vai estudar uma vez e tá tudo certo. Não. Você vai estudar, vai levar para sua casa, para o seu solo training, vai cultivar uma relação com aquilo. Aí você vai fazer outro estudo dirigido. E você vai ter outras percepções, vai ganhar outras coisas. Então é totalmente está dentro do previsto aí, de não conseguir fazer. É isso. Cris, a gente está chegando no fim, então, desse nosso encontro aqui na pracinha. E uma coisa que foi trazida pela Ju, né, que foi a primeira pessoa que eu encontrei aqui, e que talvez vai se tornar uma tradição da pracinha, se você fosse dizer alguma coisa para alguém que está começando agora o curso, né? A turma 5 acabou de começar, a turma 6 já está recebendo pré-cadastro, né? Então, se você Uhum. fosse dizer alguma coisa para alguma dessas pessoas que vão ser também seus colegas, suas colegas no chão de dança, para aproveitarem melhor o curso, o que que você diria para eles? Para aproveitar melhor o curso, se joga, se, se joga nos movimentos, se joga se relaciona com os dispositivos que você tem à disposição nesse momento, né? A gente sabe, né, neste momento, os encontros presenciais não estão sendo possíveis, né? E até a Aline fez uma pergunta aqui, né, de como que o contato improvisação está se reinventando na pandemia, neste lugar de não contato. E aí eu acho que tem o curso, né? A sua proposta, Marília, é uma reinvenção. É, mas eu diria isso, assim, se joga nos, nos dispositivos. Se é o chão, é o chão. Se é essa relação aqui com a câmera, né? Assim, mediada pela câmera, é o que a gente tem de possível, né? Sim, como o contato e improvisação está se reinventando na pandemia é uma pergunta que não tem resposta ainda, né? O que eu posso dizer é que ao redor do mundo tem muitas pessoas como eu e muitas outras pessoas que estão experimentando coisas, mas não tem essa resposta, né? É só o contato e improvisação ele tem na sua gênese o elemento pesquisa. Então, as pessoas estão pesquisando, algumas com mais, algumas com menos coragem, algumas indo para a prática, outras não. Mas agora, por exemplo, vai começar amanhã um encontro em Earth Dance nos Estados Unidos, onde eu estive estudando com a Nessie,
que chama justamente o futuro do contato e improvisação, né? Então, pessoas do mundo todo vão estar reunidas ali em torno dessa pergunta. E é isso, né, que está acontecendo. E Cris, então eu tive uma ideia que e se você fosse falar alguma coisa para você mesma? A minha luz caiu, né? Tá um crepúsculo aqui super bonito. Peraí que eu vou abrir aqui a minha janela para te fazer essa última pergunta. Vamos ver se vai acontecer. Se você fosse dizer, Cris, para você mesma, né? Se você tivesse hoje já tendo passado pela experiência, como dizer alguma coisa para você que estava lá em março de 2019, começando a experiência, o que que você diria para você mesma, sem ser se joga, né? Isso daí a gente já sabe. Pode ser uma coisa específica, né? Porque é a sua experiência singular. Eu diria uma coisa que eu me lembro a primeira net dance que a gente fez. Eu lembro que você me falou algo no ouvido e que eu não sei se assim depois desse ano de formação, né? Acho que eu não escutei, talvez eu esteja escutando agora. Depois que você começar a se mover, não para. Que lindo. É isso mesmo. Que bom, Cris. Muito bom. Muito bom te ouvir. Ótima coisa a se dizer no ouvido mesmo, né? É forte, né, esse momento? Sim. Sim, muito bom. Tá bom, querida. Então a gente vai encerrar aqui. Ficamos uma hora nessa linha. Eu quero te agradecer Sim. por ter. Depois, depois das falhas. Sim, mas deu certo. Ixi, ó, foi só falar que voltou a falhar. Será que eu tô falhando ou é a Cris que tá falhando? Oi? Você voltou. Você Ah, voltou. você tinha assumido para mim também aqui. Então, quero te agradecer muito pela oportunidade de entrar um pouquinho, né, na sua intimidade, na experiência íntima. E foi um prazer receber você aqui nessa pracinha da Mutina. Espero a próxima. Agora podem fazer 4 pessoas a live. A gente está vendo o que vai Sim. acontecer. E agradecer também todo mundo que está e que passou por aqui, né? Um pouquinho a pracinha é isso. Algumas pessoas chegam e ficam, algumas dão uma passada. E obrigada pela Aline que nos presenteou, inclusive, com uma pergunta. Adoramos perguntas aqui. Adoramos. É isso. Eu que agradeço a todo mundo que passou também. E um agradecimento especial à terceira turma, né, que foram pessoas que compartilharam comigo a experiência, e a você por tudo isso. Tamo aí, prazer enorme. Então tá bom. Eu vou publicar no feed, tá, gente? Fica aí. Beijo. Boa noite. Beijo.